querendo saber se o Thiago Silva vai entrar em campo nesta quarta-feira, então vem comigo para ficar sabendo o que foi discutido sobre isso. Vamos falar também sobre os casos de Diogo Barbosa e Nonato. Tem também informação ali do Manuel. Será que o Manuel pode receber proposta de renovação do Fluminense? Vamos levantar essa situação do que aconteceu, o que está falando nessa matéria. Vamos falar também sobre, novamente, essa tentativa de anulação de São Paulo e algumas outras informações. Então vem comigo para a nossa atualização da tarde. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Se você já puder chegar deixando seu like, eu te agradeço demais. E a gente já vai iniciar esse vídeo pensando na nossa partida dessa quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Afinal, nós temos algumas questões de jogadores que vão ou não para esse jogo. E a primeira dúvida, e a que desperta mais preocupação, é com relação ao Thiago Silva, né? O Thiago Silva sai do jogo ali sentindo o tornozelo por conta da pancada que ele leva ali com choque com o próprio gramado. E como não se tratou de uma lesão, a gente ficou nessa expectativa de um retorno rápido do Thiago. E a gente tem duas informações com relação a isso. Segundo o Vitor Lessa, o Thiago Silva, ele tá muito empolgado para voltar, pelo que um contato dele de dentro do CT trouxe. E há uma expectativa muito grande para que ele viaje justamente para esse jogo contra o Galo, que ele entre em campo, tá? Mas o Caio Blois de Trivela falou que nessa segunda-feira isso ainda não havia sido decidido se o Thiago viajaria ou não. É até uma matéria dele junto com o Guilherme Xavier. Essa decisão ficaria para essa terça-feira, onde o grupo vai treinar antes de viajar ainda na manhã dessa terça-feira, né? Inclusive, ele coloca que o Fluminense deve divulgar essa informação justo com a lista de relacionados que vai lançar nessa terça-feira. Eu até achei um pouco estranho, porque normalmente o Fluminense tem divulgado a lista de relacionados no dia da partida, até poucas horas antes. Quando a gente tem uma informação antes da viagem, é justamente por conta dos jornalistas que acabam cobrindo ali o embarque, fazem uma lista dos jogadores que embarcaram. Mas segundo o Caio, essa situação da viagem ou não do Thiago deve ser decidida nessa terça-feira e o Fluminense vai divulgar, no caso, junto com a lista de relacionados, caso ele vá para esse jogo já nessa terça-feira. Então, vamos aguardar para ver se surgem mais informações ao longo desse dia. Já o Nonato é fora de cogitação a gente imaginar ele para essa partida da quarta-feira, porque o Nonato passou por cirurgia nesse domingo. O Nonato teve uma fratura no nariz, perdeu bastante sangue, desacordou ali durante a partida, mas já acordou na ambulância, passou por cirurgia no domingo, teve alta no próprio domingo. A gente conta até que por conta de não teve nenhum caso neurológico, né? O Nonato, nesse sentido, ficou bem. Foi realmente a questão da fratura. A gente conta que ele vai retornar logo em breve, né? Usando aquela máscara dentro de campo. Mas ainda não é nem pensado para esse jogo dessa quarta-feira. O Diogo Barbosa, que até surgiu uma preocupação, lembro de vocês perguntando até em live sobre isso, ele ficou de fora do jogo de sábado contra o Botafogo por conta da sequência mesmo, né? O Diogo Barbosa, ele volta logo depois de ter ficado um tempo fora, se recuperando de cirurgia. Ele já volta entrando como titular, o que normalmente não é muito comum, né? Quando o jogador volta tendo ficado muito tempo fora, mas comum que ele volte entrando no segundo tempo, ou até mesmo que o primeiro jogo dele relacionado nem seja um jogo que ele entre em campo, mas o Diogo Barbosa, ele até surpreendeu todo mundo, né? Ninguém contava que ele fosse entrar como titular para a partida do jogo de ida das quartas, e ele já volta entrando como titular nessa partida. Até o Lessa fala que sobre essa recuperação dele, foi uma recuperação que houve muita dedicação por parte do Diogo Barbosa, por isso ele voltou a ficar à disposição tão rápido. Ele estava inclusive indo no CT mesmo no período de data FIFA, o que é muito bom pra gente, né, saber dessa dedicação que fez com que o Diogo Barbosa voltasse rápido. Mas então, assim, a expectativa é toda para que ele também vá para esse jogo nessa quarta-feira, que ele viaje junto com a equipe. O caso dele ter ficado de fora da partida de sábado seria justamente por conta dessa sequência, né? Ele estava um tempo parado, se recuperou de cirurgia, voltou já como titular, fez uma partida que foi bem exaustiva. A gente vê que ele sai muito exausto de campo, mas não se machucou nem nada do tipo. A informação que a gente tem é que só que ele saiu muito cansado e que tem tudo aí para poder viajar junto com o grupo para a partida dessa quarta-feira.
Se ele vai ser titular ou não, acho que fica muita dúvida pela partida que o Marcelo fez, né? A gente chegou a comentar sobre isso depois do jogo. O Marcelo, pra mim, ele faz uma das melhores partidas dele aqui vestindo a camisa do Fluminense. Isso contando os jogos de 2023. Eu não vou dizer que foi a melhor, mas foi uma das melhores atuações do Marcelo. Ninguém esperava que ele fosse conseguir, nem eu esperava que ele fosse conseguir cobrir o Luiz Henrique. Ele conseguiu ali dar conta do recado. E se a gente for pensar até em termos de ataque, né? O ataque do Botafogo é um ataque muito mais veloz do que o ataque do Galo. Então, pode ser que o Mano repense ali em quem vai ser titular para esse jogo. Inclusive, comenta aí quem você colocaria como titular na lateral esquerda nessa quarta-feira. Eu confesso para vocês que eu acho que é uma boa dúvida, tá? Mas é muito bom ter esses dois caras à disposição. Pra gente encerrar o assunto, né, sobre essa partida da quarta-feira, o árbitro dessa partida vai ser o Vilmar Roldan, que apitou a final da Libertadores. Enfim, eu acho que eu não sou fã de arbitragem, então, assim, só espero que ele faça um jogo justo. E vamos falar então sobre Manuel, tá? Essa situação que surgiu aí, essa matéria, falando sobre Manuel, renovação, ainda seria possível? Antes de a gente falar sobre o Manuel, se você está curtindo esse vídeo, eu vou fazer um convite para você se inscrever aqui no canal. Inclusive, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Mas então vamos falar sobre essa matéria do Lance que fala sobre... Na verdade, ela levanta motivos que poderiam levar o Fluminense a renovar o contrato com o Manuel, né? Pra gente lembrar, o Manuel tem contrato até o final desse ano, de 2024. O Manuel hoje tem 34 anos, né? A gente tem sempre a sensação de que a gente tem uma zaga muito velha. De fato, a gente tem uma zaga bem acima da média, mas o Manuel não é tão velho assim. O Manuel tem 34 anos. E nessa matéria do Lance, que foi escrita pelo João Brandão, ele levanta alguns fatores depois dessa partida desse sábado contra o Botafogo que poderiam fazer o Manuel voltar a ser uma opção para o Fluminense e o Fluminense pensar em uma renovação com o zagueiro. Eu li a matéria, tá? Não tem, pra mim, na minha opinião, não tem nada que ele deixa claro que há o interesse do Fluminense de renovar, que o Fluminense, né, teria repensado esse assunto depois dessa partida de sábado. Na verdade, ele só elenca fatores como o fato do Manuel ter passado o Felipe Melo na fila de opções nessa partida, né? A gente não tinha o Thiago Santos por conta da suspensão, o Thiago Silva por conta do tornozelo. Normalmente a gente pensaria logo em Antônio Carlos e Felipe Melo, e acabou que o Manuel, que estava há muito tempo sem jogar, né, não jogava, inclusive, segundo o João Brandão, desde o jogo contra o Atlético Goianiense aqui no Maracanã. Eu nem lembrava quantos jogos faziam que a gente não tinha o Manuel dentro de campo. Mas então ele passa o Felipe Melo como opção ali para ser titular nessa partida, coloca o próprio fato do Felipe Melo ter um futuro indefinido hoje, né? Não se sabe se o Fluminense vai renovar com o zagueiro, mas ele ainda acaba tendo uma repercussão bem negativa após a falha. Inclusive, tem uma galera ainda insistindo sobre falta, tá? Gente, o próprio Felipe Melo pede desculpas ao elenco depois da partida. Vamos lembrar que eu acho que se o Felipe Melo tivesse certo de que tinha sofrido uma falta, ele não iria pedir desculpas aos seus companheiros, né? E o Manuel volta a campo nessa partida fazendo um bom jogo. Diz ali que a expectativa dele de ter, né, mais oportunidades no final dessa trajetória. O João Brandão coloca o fato da gente saber que o Thiago Silva não vai poder jogar todos os jogos. A gente também pensava isso com a chegada do Thiago Silva, mas a verdade é que ele tem sido titular sempre, né? Ficou de fora de pouquíssimos jogos. Mas então a matéria não diz que o Fluminense hoje tem interesse em renovar, mas levanta motivos que poderiam fazer o Fluminense pensar em renovar com o zagueiro. Sobre isso, eu vi até um vídeo do Gabriel Amaral no Raiz Tricolor falando sobre essa situação da renovação, dele não acreditar porque o Fluminense costuma apresentar renovações com uma certa antecedência, né? E o Manuel já encerra o contrato dele no final desse ano, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre isso, porque eu acho que o Fluminense nesse ano, apesar da torcida trabalhar muito com essa ideia, nós não vamos cair nesse ano, eu acho que o Fluminense trabalha com essa possibilidade. Então talvez nesse ano seja um ano atípico da gente pensar no Fluminense fazer renovações com antecedência, né? Não sei se pode ser o caso, tá? Essa é a minha opinião.
eu não vou cravar aqui pra vocês que eu acho que o Fluminense vai renovar com o Manuel. Mas eu também não acho impossível, caso ele tenha uma boa sequência, ter uma opção de renovação. Talvez o Fluminense agora só esteja trabalhando com a imprevisibilidade do ano que vem. Mas deixe aí nos comentários se você acha que a atuação do Manuel no sábado muda alguma coisa com relação a isso, ou se vale o Fluminense aproveitar que esse contrato está encerrando para pensar em um outro nome para 2025. Deixa aí nos comentários e agora vamos então para o próximo assunto. Nesse assunto a gente já tá cansado, que é a sequência do Chororô de São Paulo querendo a anulação da nossa partida, tá? E essa em específico eu vou colocar na tela porque saiu. Vocês vão se lembrar que a gente havia falado aqui recentemente sobre a matéria do Rodrigo Castro no jornal O Globo falando que essa anulação não aconteceria, né? Que o STJD ia fazer a recusa e isso ia ser protocolado em breve. Só que ontem surgiu uma matéria no GE falando sobre isso ser julgado já nessa quinta-feira, tá? Só que pra mim essa matéria ela tem um ponto muito estranho que eu vou colocar na tela com vocês, porque eu quero que vocês vejam exatamente o que tá escrito, tá? Porque eu cheguei a procurar ali pela ESPN, pelo UOL, e eu não vi ninguém mencionando isso, mas que torna essa situação desse julgamento sobre o que de fato vai ser julgado nesta quinta-feira muito estranho. Então aqui na tela comigo, a matéria, como vocês estão vendo, ela tá no GE, na aba de São Paulo, né? Foi escrita, inclusive, pelo Leandro Lourenço, que eu imagino que seja o setorista de São Paulo, no GE. STJD marca a data para julgamento que pode anular Fluminense e São Paulo. Tribunal Pleno analisará na próxima quinta-feira o pedido do Clube Paulista que alega que o árbitro Paulo César Zanovelli deixou de cumprir as regras do futebol, tá? E aqui é uma matéria bem extensa que eu obviamente não vou ler tudo com vocês porque não tem necessidade, a gente já sabe do caso. Ele fala ali que o STJD marcou para quinta-feira às 10 horas no Rio de Janeiro o julgamento do caso que pode anular a partida entre Fluminense e São Paulo, disputada no início deste mês pelo Campeonato Brasileiro. Coloca aqui o que eles afirmam sobre o árbitro, a revolta, explica o que aconteceu no lance e tudo mais. Isso tudo ali, aqui eu li, é bem repetitivo, tá? A gente já falou sobre isso. Só que aqui ele coloca, além do artigo, né, que é utilizado para tentativa de anulação, só que olha esse penúltimo parágrafo aqui. Zanovelli também foi denunciado pela Procuradoria do STJD e pode pegar um gancho de até 120 dias. Mas esse pedido não será julgado na quinta-feira, tá? Então aqui o que ele está dizendo é que esse pedido de denúncia específica do Zanovelli, tá? Para ele pegar um gancho de 120 dias, não vai ser julgado nessa quinta-feira. Coloca aqui, na verdade, que vai ser julgado também um outro caso deles com relação à partida do Palmeiras, e aí seria um gancho ali do Nestor e do Sabino. E por que eu tô frisando esse ponto que eu acho estranho eles falarem que o Zanovelli não vai ser denunciado nessa quinta-feira? Porque quando a gente vai... Porque se a gente for procurar esse artigo 259... que eles colocam aqui na matéria, obviamente, apenas o inciso que interessa à matéria, que é o inciso que fala da anulação, a gente vai ver que ele se trata justamente das infrações do árbitro. Esse aqui é o artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e vocês vão ver que se trata, né, ele está dentro de um capítulo que fala das infrações relativas à arbitragem, tá? Tá aqui então, pena. Suspensão de 15 a 120 dias, na reincidência, suspensão de 60 a 240 dias, acumuladas ou não com multa de 100 a R$1.000, beleza? E aí aqui vem o inciso que eles colocam: a partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer comprovante do erro de direito relevante o suficiente para alterar o seu resultado. É facultado ao órgão juridicamente substituir a pena de suspensão pela advertência se a infração for de pequena gravidade, tá? Então aqui o que deixa claro é que esse artigo que eles estão mencionando, que vai ser utilizado para anular a partida, também é um artigo que suspende o árbitro, que julga justamente a decisão do árbitro. Se o Zanovelli não vai ser julgado nessa quinta-feira, o que vai ser julgado então? Em base em que eles vão tentar anular esse jogo? Esse pedido de anulação ele tem base no erro do árbitro. Se o árbitro não vai ser julgado nessa quinta-feira, então o que está correndo risco nessa quinta-feira?
Assim, eu confesso que, voltando aqui pra vocês, eu não sei se essa matéria foi redigida errada, tá? Se esse não, ele saiu errado, não era pra ter saído não, alguém colocou esse não por engano. Mas eu sei que, se a gente for olhar pela lógica do artigo, se o Zanovelli não vai ser julgado nessa quinta-feira, não tem como eles julgarem a anulação sem julgar o Zanovelli. Afinal, eles estão alegando que a anulação veio justamente pelo erro do Zanovelli. Eu achei isso muito esquisito. Vamos lembrar, ainda tem também a questão do prazo. De qualquer forma, o pedido de anulação do São Paulo foi feito depois das 48 horas da publicação da súmula, então só isso invalidaria. Mas eu sei que eles voltaram esse assunto à tona, pra mim, de uma forma muito esquisita, porque diz que o Zanovelli não vai ser julgado nessa quinta-feira e o pedido de anulação vai, né? Na minha cabeça não faz sentido. Eu sei que esse chororô vai ficando cada vez mais cansativo e cada vez mais feio, mas pra gente encerrar com alguns assuntos que não envolvem Fluminense, mas envolvem Fluminense de uma certa forma, o Fernando Diniz foi anunciado como novo técnico do Cruzeiro, inclusive o contrato dele lá é até 2025, e a gente vai enfrentar então agora o Cruzeiro no dia 3 de outubro com o Fernando Diniz sendo o novo técnico. Tenho curiosidade pra saber como vai ser, mas vamos ser sinceros, o Fernando Diniz nos deve alguns pontos nesse brasileiro e espero que esses pontos sejam então pagos ao Fluminense nessa rodada. Além disso, tem um outro técnico que caiu e é um time que a gente tá aí esperando para enfrentar até agora, que foi o Martim Varini, técnico do Atlético Paranaense, que é o nosso jogo adiado, que até agora a gente não enfrentou nem pelo primeiro nem pelo segundo turno, que vem numa fase ruim. Se a gente for olhar, o Atlético Paranaense até tem 2 jogos adiados, mas pela pontuação, né, 31 pontos, tá ali naquela mesma briga que a gente, né, mais acima, mas nessa mesma briga. E agora tem o desligamento do técnico. E pra fechar, teve a final, né, do Brasileirão Feminino, da Série A1. E o Corinthians venceu ali, mantendo a hegemonia. Como eu falei, não é um assunto que envolve o Fluminense, mas é uma competição com a Fluminense estava, com a gente esperava a classificação. Não rolou. E agora a competição terminou e o Corinthians foi quem venceu. E antes que eu me esqueça, né, agora pra fechar de verdade, me perguntaram ontem sobre o áudio do VAR na cotovelada que o Cano recebe entre Fluminense e Botafogo. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não saiu o áudio do VAR sobre esse lance. Além disso, hoje tem jogo do nosso lado da chave das Libertadores. River Plate e Colo-Colo se enfrentam às 9h30 da noite, transmissão do Paramount Plus para quem quiser acompanhar. Tá? Mas então, um beijo no coração de vocês, saudações tricolores. Vou deixar mais uma vez o link do novo canal se vocês quiserem dar uma passadinha lá para visitar. Tamo junto, um abraço e até a próxima.